Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 58, e assim podermos compartilhar uma porção da palavra de Deus muito importante. A palavra de Deus, ela, como diz lá em Hebreus, é viva e eficaz, né? Mais penetrante do que faca de dois gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, você se debruçar perante a palavra, toda a Bíblia, né? Agora, eu particularmente gosto muito do capítulo 58 de Isaías, e à luz dele poder refletir no tempo que nós vivemos, tempos conturbados, tempos que por conta dessa conturbação às vezes se transformam em tempos de trevas. Nós podermos pensar na nossa vida enquanto agentes da luz, né? Como instrumentos nas mãos de Deus para poder ser luz na vida de alguém. Então nós vamos ler o capítulo 58 do livro de Isaías, que diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? Se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Oremos. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor como filhos teus. Agradecidos, ó Pai, por tua palavra, agradecido porque o Senhor nos alimenta dia a dia. O Senhor sempre nos coloca, ó Deus, diante de nós mesmos, através do Senhor, que é luz nas nossas vidas. E por isso pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações, à luz dessa palavra, à luz da tua palavra, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreendermos e a sermos, ó Deus, luz neste mundo. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Quando eu vejo, né, essas 117 crianças, né, Deise? Aqui à frente, mais ou menos, 117. E vejo o empenho, né, da nossa igreja, de um modo geral, a partir do NASCE, a partir da área de evangelismo e missões, né, com os vencedores e com as crianças ali do NASCE. Eu fico pensando naquilo que é mais especial, né, se é uma redundância que eu estou dizendo, a respeito do cristianismo. Não do cristianismo institucional, mas do cristianismo vivo, né? Por mais que nós tentemos fugir das instituições, daquilo que é instituído, nós sempre vamos viver de forma instituída, né? Quando a gente estabelece o culto de domingo, 19 horas, isso já é uma instituição, né? Nós precisamos de algumas coisas que venham nos balizar a vida. E o nosso desafio como igreja e como cristãos é sempre a de que nós não sejamos tão institucionais, mas muito mais vivos e dinâmicos, como um organismo vivo enquanto igreja, e como pessoas vivas que têm um relacionamento com um Deus vivo. Daí o nosso desafio, muitas vezes, de experimentar a luz que é Jesus Cristo nas nossas vidas, e o desafio, tal qual, de sermos luz da vida de alguém. Você é luz na vida de alguém? Você já pensou quantas pessoas olham para você, quantas pessoas olham para nós? Quantas pessoas, às vezes, sem que você perceba, ela está observando o seu jeito de ser, a sua postura, o seu jeito amoroso ou desamoroso, o seu jeito cortês ou o seu jeito grosseiro. Jesus Cristo nos lança um desafio na vida, que é sermos luz da vida das pessoas. Ele disse que nós somos a luz do mundo, e como candeias não podemos ficar escondidos, mas somos colocados em um lugar alto para que venha iluminar, né, toda uma cidade, para que venha iluminar até o alcance daquela luz a vida de outras pessoas. Então nós temos um desafio muito grande de ser luz. E quando eu vejo crianças aqui à frente, me faz lembrar João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A universalidade do Evangelho, a universalidade da mensagem do Evangelho. Em Jesus Cristo não há diferenças sociais. E como igreja nós precisamos ser luz na vida das pessoas, por questões sociais ou fora de questões sociais. Às vezes ser luz da sua família, para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu pai. Ser luz no trabalho para um amigo, ser luz para a pessoa desconhecida que surgiu à sua frente, mas que surge uma oportunidade de estabelecer um vínculo, uma amizade, a possibilidade de testemunhar e compartilhar do Evangelho. O Senhor nos coloca sempre nesse desafio. E Ele lançou um desafio, o Senhor Deus, através do profeta Isaías, à nação de Israel, ao povo de Deus, naquele período da história em que eles estavam para voltar do exílio, o desafio de que eles se permitissem ser luz da vida das pessoas. E estranhamente, aquela comunidade, naquele período, naquele momento, estava se colocando de uma forma inoportuna, de uma forma inadequada, daqueles que são típicas de um filho de Deus. A maneira como eles estavam utilizando a instituição, né, a nação de Israel naquele momento. A maneira como eles estavam utilizando coisas que são boas e importantes na prática da vida cristã, como o jejum, a oração. Eles estavam, como diz o texto, buscando os seus próprios interesses. O texto vai nos dizer, no verso 2, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. O texto se refere a pessoas religiosas, a pessoas que tinham a prática de ir ao templo, e assim como os salmistas, né, e fazia parte do culto naquela época, do povo judeu, do povo de Israel, né, então cantavam salmos, entoavam cânticos, eles celebravam, eles cantavam, mas aquela prática religiosa, ela caiu numa mesmice e caiu em algo infrutífero, de modo que eles estavam procurando os seus próprios interesses. E aí o profeta Isaías vem fazer com que eles reflitam que aquela comunidade não podia ser institucionalizada daquela forma, mas precisavam
meio que equalizar, precisavam juntar o fiel da balança, né, com aquilo que nós queremos. Se queremos 1 quilo de alguma coisa, o fiel da balança deve apontar 1 quilo, né, a partir do visor, ou quem sabe de um visor digital. Mas eles precisavam corrigir alguma coisa no percurso das suas vidas. E muitas vezes nós precisamos também corrigir algumas coisas no percurso da nossa vida. O fato de virmos à igreja com frequência, de participarmos, né, de pequenos grupos, de corais na igreja, de uma sala de escola bíblica, isso por si só não garante a nossa intimidade com Deus e nem garante a nossa conduta de forma adequada, de forma que nós venhamos a experimentar a luz que é Jesus Cristo nas nossas vidas. E aí nós precisamos dia a dia corrigir o nosso percurso de caminhada. E o povo de Israel não estava agindo de forma diferente. Eles também precisavam naquele momento de corrigir o percurso na caminhada de suas vidas. E aí o profeta Isaías vem nos falar dessa importância então de caminharmos, de procurarmos corrigir a nossa caminhada diante do Senhor. A luz é muito interessante, né? A gente poder pensar nessas figuras, nesses símbolos, que nos traz a ideia do ser cristão, a ideia da vida, né? Então, Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, né? Como foi cantado aqui pelo coro masculino, né? Peregrinando, vou pelo deserto, né? E o Senhor vai iluminando a minha caminhada. Ele diz assim: eu sou o pão da vida, e quem de mim come jamais terá fome. Ele diz que nós devemos ser luz da vida e sal desta vida. Devemos dar sabor, né? Pensando sobre luz artificial, né? Tem casas que são bem montadas, né, do ponto de vista de iluminação. Aí tem luz branca, luz amarela, né? Tem uma irmã que eu contei umas quase 35, 36 tomadinhas de luz. Tinha jogo para tudo que era jeito, né? E quando você aperta uma com a outra, dá uma certa iluminação. Aí ilumina aqui. Tudo isso dá uma certa agradabilidade ao ambiente, né? Antigamente a gente não tinha tantos recursos, né? Tinha aquela luz incandescente de 20, de 60 e de 100, né? Não sei se tinha uma de 40, né? Aquela luzinha, né? Durante muito tempo no nosso país e no Nordeste do Brasil, uma boa parte da população não tinha luz artificial, não tinha luz elétrica, né? E a luz, ela tem essa capacidade de trazer então coisas boas para o ambiente das nossas vidas. No templo, né? Uns gostam do ambiente mais escuro, com uma luz diferenciada, focada, né? Outros gostariam que tivesse tudo com a luz acesa, né? Então, a questão do gosto, então, pela questão da iluminação. Mas isso é iluminação artificial, né? A luz amarela dá mais sensação de agradabilidade, a luz branca ilumina um pouco mais para a leitura. Como é bom, né, ver um nascer do sol, a luz maior que Deus coloca nas nossas vidas, né, do ponto de vista da natureza. Tem uma irmã aqui da igreja que ela mora na Avenida Boa Viagem. Toda manhã ela contempla o nascer do sol e toda manhã ela fotografa, né? Então você vê o sol subindo ali do mar, né, e poder aos poucos iluminar a cidade, e você vê as rechas de luz, né? Eu morava num prédio que o prédio ficava não do lado de cá do mar, ficava do outro lado, mas a luz refletia no prédio, que parecia na minha cozinha que era luz da tarde, né? E na verdade era manhã. Então a luz, a importância que tem. Quem aqui já não presenciou, e nós presenciamos com tanta raridade, né, a luz do luar do sertão, né? Sobretudo num lugar com poucas luzes artificiais, ou se não nenhuma. Meu pai é do interior do Ceará, de uma cidade chamada Russas, né, que fica, na verdade, a uns 10 quilômetros do centro de Russas. E eu já vi algumas vezes ali, numa noite de luar, a calçada sentado, conversando, com quase nenhuma luz artificial, e aquele lugar assim iluminado pela luz da lua. A beleza da luz, seja ela uma luz mais forte, seja ela uma luz como a da lua, que é mais branda, né? E o desafio que nós temos de ser luz na vida de alguém. Quando às vezes passamos por dificuldades, a gente diz assim, ó, há uma luz no fim do túnel. E muitas vezes
pessoas foram luzes das nossas vidas. Alguém que nos ajudou, alguém que nos incentivou quando estávamos fragilizados, alguém que nos ajudou quando nós estávamos desesperançados, alguém que nos ajudou com recursos materiais, quando nós não tínhamos para alimentação ou para pagar um colégio de um filho. Em situações nós experimentamos. E que tal então nós sermos luz na vida de alguém? O povo de Israel precisava aprender algumas coisas importantes, nós também precisamos, né? Eles precisavam, para poder se permitir ser luz na vida de alguém, harmonizar o culto com a vida. Veja que interessante. Eles iam ao templo, eles se reuniam, né? Aqui estavam distantes de Jerusalém, mas eles tinham as reuniões de culto. Eles jejuavam pelos seus próprios interesses. E ainda exigiam de Deus, porque que Deus não respondia às suas orações. E aí nós precisamos pensar se muitas vezes a maneira como nós nos aproximamos do Senhor, se está condizente com a vida. Muitas vezes nós precisamos colocar diante do Senhor e pensar sobre as nossas práticas. E aí ele vai dizer no verso 5, seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? O culto existia, a cerimônia existia, o ato religioso existia, mas estava faltando afinar o culto com a vida. Eles precisavam, portanto, afinar, e aí o verso 6 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Aí ele continua: então romperá a tua luz como a alva. Eles precisavam afinar, e aí é importante essa tensão, né, entre o culto e a justiça social. Não são duas coisas separadas, eram duas coisas que precisavam ser harmonizadas. O Evangelho vai nos falar da graça de Deus, que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. E as obras estão aí de antemão preparadas para que andemos nelas. Na verdade, como pessoas, como igreja, como famílias, nós temos uma oportunidade singular de experimentar a presença de Deus nas nossas vidas, quando nós conseguimos harmonizar o culto com a justiça social. E em especial no nosso país, nós vivemos tensões muito grandes do ponto de vista social, né? Nós somos constituídos com 3 raças, né? Os índios foram meio que tomados, né? Foi tomado o que era deles. Nós brancos, né? Podemos dizer assim, né? Nós somos uma mistura, né? Mas o português chegou e tomou. E depois ainda atrás o africano. Veja que tensão importante nós vivemos na nossa sociedade, que não é fácil trabalhar a justiça social, porque na nossa Constituição histórica nós nos formamos dessa forma. E aí, como igreja, nós precisamos pensar, e eu penso que quando nós temos crianças aqui de comunidades mais simples, é aí que está a riqueza do Evangelho, porque nós estamos extrapolando as barreiras sociais. E nós sempre vamos precisar extrapolar as barreiras sociais. Porque é muito fácil nós nos acomodarmos ao nosso mundo de classe média, né? E para não sair da classe média, criamos até a classe média A, B, C, D, um negócio assim, né? Tem uns 5 tipos de classe média. E aí, muitas vezes, nos circunscrevemos apenas ao nosso ambiente social. Mas Jesus Cristo nos chama para que nós ampliemos esse ambiente social e o nosso olhar seja sobre o todo e não simplesmente sobre uma classe. E aí o desafio de estreitarmos, então, de harmonizarmos o culto com a vida e a questão da justiça social. Aqueles judeus, eles precisavam estar próximos do Senhor, não pelo ato religioso, mas naquele momento,
pela oportunidade e pelo privilégio que eles tinham de servir ao Senhor, procurando simplesmente ser justos, não exploradores. Procurar não explorar e não impor sobre aqueles que tinham poucos recursos o seu poder econômico. Daí porque ele vai dizer: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres o oprimido e despedaces todo o jugo? Meus irmãos, a gente pode pensar nisso aqui de forma macro, né, no nosso país, nas políticas, né, governamentais, na política do nosso estado, da nossa cidade, e podemos pensar de forma micro também, nas nossas relações, como tratamos as pessoas que estão ao nosso redor, como tratamos as pessoas de menor posse, como gostaríamos de ser tratados, né, pelas pessoas de maior posse que nós, mas sempre trazendo para vencer essa tensão entre o culto e a justiça social. Existia entre eles também uma tensão entre o saber e a prática. Às vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas a nossa prática está distante. Quantas vezes nós somos inclinados, tentados, né, a mesmo sabendo achar que, não, deixa para lá, não precisa, né, fazer o correto. Mas eles precisavam voltar para fazer aquilo que era correto. Interessante que aqui o profeta Isaías está falando para pessoas ímpias no sentido de que eram pessoas muito ruins, perversas, mas que eram pessoas que buscavam a Deus. Nós vivemos um tempo em que antigamente se dizia que, tem um ditado que dizia que de louco todo mundo é um pouco, né? E de médico, né? Mais ou menos assim o ditado, né? Todo mundo é um pouco de louco, um pouco de médico. Porque se a gente vivia uma sociedade que se dizia uma sociedade neurótica, as pessoas tinham culpa, vergonha, né, de aparecer, de viver. Hoje a gente vive uma sociedade perversa, é o contrário. As pessoas não têm vergonha, as pessoas não têm medo, as pessoas não têm culpa. Vivemos uma sociedade sem limites. Então, de repente, pode ser que a sua dificuldade seja exatamente sair da sua perversidão, sair da sua dificuldade de abrir o seu coração para aquele que está necessitado, para tratar bem aquele que é seu subalterno ali no trabalho. Talvez você precise repensar e equalizar isso, e tornar harmonioso o culto com a vida. Ou pode acontecer também de você ser uma pessoa extremamente retraída, e aí não é o seu caso aqui, mas de qualquer maneira, sempre vamos precisar equalizar o culto com a vida. E se nós cantamos a respeito de fé, o mundo aí fora pede-nos coragem para poder vivermos e enfrentarmos as dificuldades. Mas precisamos vencer a tensão, então, entre o culto e a vida, o culto entre o saber e o praticar. Lá no livro de Lucas, capítulo 3, a partir do verso 8, quando João Batista começou a pregar a respeito do arrependimento de pecados, a respeito do endireitar o caminho do Senhor, ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogaram, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, deve fazer o quê? Repartir com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Aqui os cobradores de impostos. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. A prática. Nós precisamos harmonizar e vencer essa tensão entre o saber e a prática. Às vezes nós sabemos, mas a nossa prática deixa a desejar. E aí nós precisamos
repensar à luz da palavra de Deus, para que o culto e a vida se harmonizem, mas não fique à mercê dos nossos desejos egoístas e do fazer de acordo apenas com o nosso querer. Portanto, nós precisamos pensar nessa harmonia entre o culto e a vida. Na parábola do bom samaritano, é interessante porque um homem se aproxima de Jesus Cristo e pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna, né? E aí Jesus diz para ele, né, que se ele conhecia a lei, e ele diz, devemos amar Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a sua força. E o próximo como a ti mesmo. E o texto diz que aquele homem, querendo justificar-se diante de Deus, pergunta, quem é o meu próximo? E aí ele começa a contar então que um homem descia de Jerusalém a Jericó e que foi assaltado. Ali passou um levita, ali passou um sacerdote. O texto diz que eles passaram como? De largo. Muitas vezes, para poder não sofrermos ou para não nos comprometermos com algo, nós não nos aproximamos, não damos atenção à situação. E aqueles homens passaram de largo. Mas fala do samaritano, que não era bem visto pelos judeus naquele período, que ele então se aproximou daquele homem, ele pensou-lhe as feridas, ele cuidou daquela ferida com óleo, né, um unguento, alguma coisa, e depois ele deixou numa hospedagem com um pouco de dinheiro para que uma outra pessoa desse continuidade aos cuidados daquele homem. Vejam, um levita e um sacerdote tiveram a oportunidade de testar, de experimentar o culto na própria vida, mas eles passaram de largo. Ao passo que aquele samaritano, que não era bem visto pelos judeus, na sua parábola, Jesus Cristo ensinando, ele cuidou daquela ferida, cuidou daquela pessoa. Portanto, nós precisamos pensar no nosso dia a dia, através do que nós falamos, através do modo como nós repartimos as coisas, nossos bens, a nossa comida, a nossa roupa. Se nós não destoamos um pouco entre o culto e a prática, e o povo judeu naquele momento precisava repensar então da harmonia do culto com a vida. O modo de falarmos, o modo de, quando erramos, poder pedir perdão, o modo como nós olhamos para as pessoas, tudo isso nos ajuda a pensar, e como igreja nos tornamos mais vivos quando nós conseguimos vencer então essa tensão entre o saber e o praticar. Aquele samaritano, aliás, aquele levita e aquele sacerdote deviam saber muitas coisas a respeito da Bíblia, a respeito do Antigo Testamento, mas a sua prática não estava condizente com aquilo que o Senhor esperava de alguém que soubesse o que era o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Um mandamento tão importante que dá pano para manga, nos leva a pensar sobre muitas coisas. Portanto, precisamos harmonizar o culto com a vida e precisamos submeter os nossos interesses, os interesses individuais, àquilo que é coletivo, que é uma das grandes dificuldades que nós temos no nosso tempo. Às vezes, alguns mais saudosos, eu sou um pouco, antigamente, esse tal do antigamente tem um bocado de coisa que a geração mais nova às vezes tem dificuldade de ouvir, porque não viveu aquilo ali. Mas a gente brincava na rua, Quantos aqui jogaram bola na rua? Quantos aqui juntavam com as meninas, para poder brincar de boneca? Quantas crianças, meninos e meninas, brincando de esconde-esconde, Lá no Ceará a gente chama de esconde-esconde, de correr um atrás do outro e depois até o último ser pego por todos. Eram brincadeiras coletivas, Antigamente, nos estádios de futebol, as torcidas eram misturadas. Hoje não. Tem jogo que só pode ter uma torcida, a outra não pode ir, porque senão pode dar encrenca, pode dar dificuldade. E aí nós vamos cada vez mais nos cercando, e para nos proteger, para ficarmos protegidos da insegurança, nos cercamos em prédios, em condomínios. E aí cada vez mais a vida fica restrita aos nossos ambientes,
porque nós temos medo de andar na rua, temos medo de pensar o coletivo. Essa semana estava ouvindo uma reportagem que pesquisadores, né, têm observado que, se eu não me engano, no Polo Norte, né, as geleiras, na verdade, investigações que estão indo na parte mais baixa ali das geleiras, perceberam que o degelo corresponde a 11 vezes mais do que eles estavam pensando. Veja que mundo interligado esse que nós vivemos, né? E aí quem mora ali em Candeias, tem uma faixa ali do mar que precisa colocar pedras, porque senão vai derrubar os prédios. Certamente as geleiras que têm sido, né, têm derretido com muita força e com muita quantidade ali no Polo Norte, afeta nós aqui, que não temos quase nada a ver com frio, né? Eu me lembro que uma vez eu estava no Rio Grande do Sul, e aí eu disse, a gente olhou a temperatura, estava uns 16 graus, ela disse, aqui está calor. Eu disse, lá no Nordeste é um frio. Há quem diga que a borboleta que balança as asas lá no Japão tem a ver com a tempestade que acontece aqui, né, no lado de cima, no lado de baixo, do lado de cá, né? Então o mundo ele é interligado e aí nós precisamos repensar os nossos interesses no coletivo e não simplesmente no individual. Uma vez eu vi aliás, isso acontece de forma comum, né? Um ônibus cabe pelo menos umas 40 pessoas. Aí eu vi umas 20 pessoas na fila. Na hora que o ônibus chegou, todo mundo correu que entupiu a porta. Eu disse, era só ter um pouquinho de paciência e todo mundo entrava direitinho naquele ônibus. Mas parece que nós vamos ficando brutalizados, vamos perdendo a sensibilidade própria do ser humano, né? Em harmonia com o nosso Deus, o Criador, de pensarmos naquilo que é coletivo, né? Votação para a Previdência Social. Aí começa um grupo se articula daqui, outro grupo se articula dali, cada um pensando no seu pedaço, de forma corporativa. E aí o desafio de pensar um todo. E o livro de Isaías, o capítulo 58, vai nos ensinar exatamente sobre isso. Que eles estavam procurando os seus próprios interesses, mas que eles precisavam lançar o olhar sobre aqueles que estavam precisando de recursos. Era o pobre, o cego, o nu, era aquela pessoa que estava passando por dificuldades. Aí precisamos pensar no todo. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos como um corpo. Ele compara a igreja como um corpo, de modo que se um sofre, se um chora, todos devem sofrer. Aliás, todos sofrem com ele. E se um se alegra, todos se alegram com ele. Porque como corpo, se uma parte está ruim, na verdade todos nós estamos ruins. Nunca numa sociedade, se uma parte está vivendo de excessos, ela não está bem, porque está faltando para uma outra parte. E aí vem todo, né, violência, as desigualdades que provocam uma série de infortúnios. E como igreja, nós precisamos pensar que o Evangelho é para todos. Isso, de algum modo, então, deve alimentar o nosso coração, para que nas pequenas atitudes e também nas grandes atitudes, nós venhamos a contribuir para sermos luz na vida de alguém. Nós precisamos repensar nossa postura diante do Senhor. A postura dos judeus naquele período, do povo de Israel, era uma postura de pedidores, de recebedores. E devemos repensar, mudar a nossa postura para posturas de doadores. Olha, quando eu busco a vigília de oração, quando eu busco um momento de oração, seja no culto de quarta-feira, seja no seu pequeno grupo, no meu pequeno grupo, e eu busco apenas os meus interesses, na verdade eu estou com uma postura sempre de receber. Senhor, me dá. Senhor, faz isso por mim. Eu me lembro que no seminário eu ouvi do pastor Merval Rosa, né, falecido já, ele disse assim, que a intercessão é o exemplo da oração mais nobre que pode existir. Porque quando você está pedindo, geralmente, quando você está pedindo por você, né, você está pedindo por você. Mas quando você está intercedendo por alguém, você está pedindo pelo outro, pelo próximo. Assim como também a oração de gratidão, ela é nobre, ela é importante, né? Mas o que é que nós mais fazemos? Nós pedimos.
E se a gente observar, pode fazer uma análise, se você não pede muito por você, né? Não pedimos muito por nós, quando na verdade deveríamos sair da postura de recebedores e de pedidores para uma postura de doadores. Na parábola do bom samaritano é interessante porque, querendo se justificar, o samaritano pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? E aí quando Jesus Cristo conta aquela história, né, que ele bolou para poder nos passar ricas mensagens, no final ele diz para o samaritano: quem foi o próximo do salteador? Jesus inverteu a pergunta para o samaritano. Às vezes nós ficamos perguntando: quem é o meu próximo? Aí ele diz assim: quem foi que se aproximou do salteador? De modo que nós precisamos nos aproximar, nós precisamos agir, nós precisamos ser luz, levar a luz do Evangelho para esse mundo que estamos vivendo. E nós também precisamos, dia a dia, né, harmonizar o culto com a vida para que nós experimentemos também a luz do Evangelho. Portanto, o bom samaritano, ele se aproximou, ele fala da aproximação daquele homem, para que se aproximasse, para que aquele perguntador, né, se aproximasse também dos seus que estivessem próximos. E aí nós precisamos repensar a nossa vida cultica, precisamos repensar, né, os nossos interesses, os nossos pedidos, e precisamos repensar também a nossa postura. O verso, ainda em Isaías 58, no verso 7, ele vai dizer, no verso 8, então ele vai dizer: então romperá a tua luz como a alva. Ou seja, como o nascer do sol. Não tem coisa mais linda, né? Tem algumas coisas tão lindas quanto. Tem gente que gosta muito do pôr do sol, né? O pôr do sol traz uma certa nostalgia. O dia acabou. É muito bonito também. Mas a alva, o nascer do sol, traz esperança. Traz um dia pela frente. E aí ele diz então: romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Ah, meus irmãos, como nós muitas vezes estamos doentes e não percebemos. Na verdade, quando Jesus nos ilumina, ele vem, é porque nós andávamos em trevas. E o apóstolo Paulo vai dizer isso. Nós somos resgatados do mundo de trevas e trazidos para o reino da sua luz. Portanto, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Que oportunidade nós temos, né, através da nossa igreja, através das nossas vidas individuais, através das nossas famílias, de sermos luz na vida de alguém, de podermos experimentar a luz do Senhor nas nossas vidas. E aqui ele vai falando a respeito do sábado, né? Tem toda uma interpretação a respeito do sábado no Antigo Testamento, um dos mandamentos como dia do Senhor. A palavra sábado quer dizer cessar de. O mais importante não é se é o sábado da semana, mas é você reservar um descanso diante do Senhor. Porque se você reserva para cultivar a sua vida espiritual, um momento a cada dia, um momento da semana mais extenso para poder buscar o Senhor, adorá-lo em harmonia com a vida social e disser assim, ó, deleitoso é esse momento na presença do Senhor. Então nós haveremos de experimentar grandes coisas na sua presença. Ele diz assim, no verso 14, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que o Senhor possa nos ajudar através desse texto e possa nos ajudar através da sua palavra como um todo a pensar que a luz que brilha em nós é a luz de Jesus Cristo e nós podemos ser luz na vida de alguém, mas para isso precisamos pensar na harmonia entre o culto e a vida, precisamos repensar os nossos pedidos e pensar
naquilo que é coletivo e precisamos mudar a nossa postura, de uma postura recebedora para uma postura doadora. Jesus Cristo disse: eu não vim ao mundo para ser servido, mas eu vim para servir e resgatar muitas vidas. E assim então deve ser a nossa postura e deve ser o nosso pensar a respeito do que o Evangelho nos propõe, a respeito do que a Palavra de Deus nos propõe, né? Que Deus esteja em tudo nos abençoando. Gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse o seu coração diante do Senhor e que a luz do que foi compartilhado, a luz do que foi lido no livro de Isaías, da parábola do bom samaritano, de outros textos que foram ditos aqui, que você repensasse aquilo que precisa ser resgatado na sua vida. O Senhor quer nos chamar para sermos reparadores de brechas. Vivemos um período tão conturbado, um período de tanta falta de diálogo, de tanta falta de paz, de tanta ansiedade devido às tensões que tudo isso ocasiona. E nós temos o privilégio, com a palavra de Deus, de discernir certas coisas, mas precisamos também praticar certas coisas. Gostaria que você pensasse e colocasse no seu coração, né, esse desejo de ajustar algumas coisas, né, de procurar frutos de arrependimento. Que você colocasse a sua vida no sentido também de se fortalecer. Às vezes você está sofrendo, né, a injustiça ou a injustiça social, mas que você se fortaleça para poder lutar ao longo desses dias. Que nós pensemos cada vez mais, desde o nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho, né, em sermos mais coletivos e menos individualistas. Que nós venhamos a experimentar as bênçãos e as maravilhas do Senhor, porque é deleitoso, é bom, é agradável estar na sua presença, porque a sua luz vai brilhar como o sol que nasce, né, logo de manhã cedo para nós aqui bem próximo. Que Deus esteja fazendo você repensar. Pode ser que você não esteja ainda clareando para você a importância de entregar a sua vida a Jesus Cristo, né? Se você tem uma decisão pessoal para fazer, aí onde você estiver mesmo, aí de pé, eu vou orar por você, né? E assim você vai estar testemunhando e dizendo assim: Senhor, eu estou entregando a minha vida ao teu Filho Jesus Cristo. Quem sabe não esteja clareando para você a ideia do Evangelho, a ideia de Jesus Cristo como luz, e você se sente iluminado pelo Evangelho e quer testemunhar isso nesta noite. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse instante. Nós vamos orar aí onde você estiver, né, pela sua vida e pelo seu coração e pela sua vida com o Senhor. Há alguém que gostaria de testemunhar, dizer assim: olha, Jesus Cristo é o meu Salvador, e eu gostaria de dizer isso para as pessoas. Alguém que nesse instante entrega sua vida ao Senhor. Ali tem uma senhora, Deus abençoe a sua vida, né? Eu vou pedir ao Marcos e Celei que possa se aproximar deles ali. Então, quem mais gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Quem mais gostaria de dizer assim: olha, Jesus Cristo é o meu Salvador? Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém que gostaria de testemunhar, dizer isso: olha, Jesus, eu estou compreendendo que Ele é luz e que Ele está pondo luz na minha vida, e eu quero dizer para as pessoas que Ele é luz na minha vida. Nós vamos então agradecer a Deus e colocar a vida de vocês diante do Senhor. No final do culto, eu vou pedir então para que você me procure ali à frente, né? Marcos e Cirlei e pastor Marcos vai se aproximar, né, daquela senhora. Nós vamos então orar, agradecidos, né, pela bondade do Senhor para conosco, né? Que a sua semana seja uma semana cheia da presença do Senhor, cheia de luz, né? Que você seja luz na vida, que nós sejamos luz na vida de alguém. Então nós vamos orar nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, colocamos as nossas vidas e os nossos corações diante do Senhor. Agradecidos, ó Deus, por Tua bondade, agradecidos, ó Deus, por Tua palavra. O Senhor não nos deixa, ó Deus, desamparados e sem norte nessa vida, nesse mundo. Mas o Senhor nos acolhe, ó Deus, como filhos, porque o Senhor ilumina a nossa vida, o nosso coração. E por isso, ó Deus, colocamos diante de Ti os nossos corações, ó Pai. Oramos, ó Deus, por cada pessoa que está aqui
participando nesse instante, daqueles que participam do culto pela internet. Tu sabes, ó Pai, daquilo que nós precisamos melhorar, corrigir. Tu sabes, ó Deus, do que nós precisamos harmonizar com o culto que nós prestamos ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a abrirmos mão cada vez mais dos nossos interesses pessoais, em harmonia, ó Deus, com a vontade do Senhor, e de modo a ajudar a vida de outras pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma postura de servos, de quem está para doar a sua própria vida, e não simplesmente um recebedor. Por isso nos colocamos diante do Senhor, agradecidos, porque nós sabemos que a maior bênção que nós recebemos é a presença do Senhor. Por isso colocamos as nossas vidas diante de Ti. Oramos mais uma vez, ó Deus, pelas pessoas enfermas, por tantas pessoas, Deus, que temos orado, pelo nome de Roberta, que acabou de chegar aqui, que está com câncer, Roberto, que está com câncer, desempregado, que o Senhor possa, ó Deus, fortalecê-lo, ó Pai, que o Senhor possa suprir as suas necessidades, aquilo que ele precisa, de recursos materiais, e ajuda-nos, ó Deus, a sermos participantes da vida dele. Colocamos diante de Ti, ó Deus, as vidas que se levantaram nesta noite, para tomar uma decisão diante do Senhor. Sela, ó Deus, nos seus corações essa decisão, e que o Teu Espírito Santo mesmo, que nos convence, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, possa trazer, ó Deus, a paz e a alegria ao coração delas, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, e de quem mais, ó Deus, abriu o seu coração para que o Teu Filho Jesus Cristo entrasse, ó Pai. Por isso, pedimos as Tuas bênçãos, a Tua direção em tudo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.